A penumbra havia se instalado na unidade de terapia intensiva. A manhã se aproximava sem vento e ligeiramente nebulosa, indicativa de um bom tempo pela frente. As paredes da ala ainda não tinham alcançado seu brilho completo e pareciam cinzentas em vez de um branco deslumbrante. Um dispositivo médico ficava no canto distante, e seu beep rítmico estava sincronizado com um monitor de exibição. O homem deitado na cama respirava tão tenuemente que era quase imperceptível. Gradualmente, Raul Souza começou a recuperar a consciência. Sentiu como se emergisse do reino de Morfeu, que o havia mantido cativo por mais tempo do que o habitual desta vez. Seu dedo indicador tremeu fracamente antes de cair inerte quando tentou levantar a mão. Neste ritmo, você não sairá da cama tão cedo, pensou consigo mesmo. Um toque de ironia em sua voz mental. Raul não recuperou a consciência imediatamente e permaneceu por algumas horas em um estado misto. Ele podia ouvir tudo ao seu redor, mas não conseguia abrir os olhos para entender onde estava. Junto com o beep do sensor, um cheiro agudo e ligeiramente desagradável foi uma das primeiras sensações a alcançá-lo, causando desconforto. Onde estou? Por que não consigo ver nada? O cheiro de cloro e algo mais. Será que já estou na vida após a morte por algum motivo inexplicável? O homem não estava com medo. Afinal, o que há para temer quando tudo já aconteceu? A manhã estava gradualmente amanhecendo, e Raul percebeu isso pelas vozes desconhecidas à sua esquerda, principalmente femininas e bastante ressonantes. Você vai até a quinta ala, verificar o que está acontecendo lá? Ecoou uma voz. Ok, estarei de volta em breve. Só preciso pegar a lista de medicamentos, veio a resposta rápida. Raul sentiu um surto de alarme. Lista de medicamentos, quinta ala. Estou em um hospital? Ele deduziu pelo beep dos monitores médicos. O cheiro de desinfetantes e as conversas entre enfermeiras e auxiliares. Tudo indicava que ele estava em um quarto de hospital. No entanto, Raul não tinha lembrança de como tinha acabado ali. Sua mente e corpo ainda estavam sonolentos, como se envoltos em algodão além de seu controle. De repente, ele foi tomado por uma sede intensa. Sua garganta estava seca, mas ele não conseguia sinalizar que estava consciente. Espero que alguém venha logo, ou posso morrer desidratado, pensou. Ele havia acabado de reunir forças para sinalizar quando a porta da ala se abriu, trazendo uma onda de ar fresco e perfume caro. O som de vários passos, uma mistura de saltos altos e o farfalhar de coberturas de sapato, indicava pelo menos duas pessoas. O empresário Raul ficou surpreso, mas externamente seu rosto permaneceu sereno. Senhora Souza, a médica disse que as visitas são apenas após as rondas, mas você está aqui tão cedo, uma mulher desconhecida se dirigiu à esposa de Raul. Escute, querida, ele é meu marido, e eu decido quando visitá-lo. Vou resolver com o Dr. Bennett. Não se preocupe. Por favor, nos deixe sozinhos por alguns minutos, respondeu Bruna. Bem, por que eu deveria sair? O Sr. Souza está inconsciente mesmo, objetou a enfermeira ou auxiliar. A voz de Bruna assumiu um tom ameaçador. Isso não é da sua conta, querida. Vai e dê as injeções. Administre remédios. Limpe os pisos. Seja lá qual for o seu trabalho, e eu cuidarei do meu marido depois. Um momento de silêncio pesado na ala. A porta se fechou, indicando a saída dos profissionais de saúde. O silêncio logo foi quebrado pelo barulho dos saltos de Bruna, que parecia uma agulha perfurando o coração imóvel do empresário. Raul sentiu o olhar intenso e avaliativo de sua esposa sobre ele. Por que você está deitado? Isso não é um resort para você. Entregue o testamento. E pronto. Você deveria ter escrito um testamento para mim primeiro, e só então entrar em coma por 2 meses, Bruna zombou. Surpreso, Raul começou a suar.
Suas bochechas estavam em chamas e sua testa molhada. 2 meses. O que ela quer dizer com isso? Isso é uma piada ou o quê? Ou é a maneira dela de me sacudir? O que sua esposa disse em seguida fez Raul repensar completamente sua opinião sobre ela. Seu cabelo está deitado como um vegetal, e o negócio está parado. Quem vai cuidar dos seus hotéis? Já te pedi várias vezes. Escreva uma procuração. Faça um testamento. Não podemos prever o que vai acontecer. Mas você é tão teimoso. Mas não se preocupe, querido. Caio e eu resolveremos isso em pouco tempo, disse Bruna. As palavras de Bruna o deixaram nauseado. Seu pulso acelerou, e seu coração pulsava em pânico. Meu Deus, o que ela está falando? Ela foi possuída? Um pensamento frenético passou por sua mente. De repente, sua respiração se tornou difícil. Seus pulmões falhando, sua visão embaçando, e sua consciência começando a escorregar para a escuridão fria. Simultaneamente, a sala se encheu com o beep urgente dos sensores, alertando a equipe médica de que algo estava errado. A última coisa que Raul ouviu foi uma voz severa que não tolerava objeções. Por que os visitantes estão aqui? Eu disse para não deixar ninguém entrar na ala até as rondas. Ainda assim, vocês organizaram visitas. Bruna bufou indignada. O que eu fiz de errado? Eu queria o melhor para ele. Vim visitar meu amado marido. E vocês estão todos aqui como cães brigando. Por que está tudo apitando? Se algo acontecer ao meu marido, eu processarei vocês. No entanto, a médica rapidamente conduziu a visitante inesperada para fora da sala e instruiu a enfermeira a preparar um desfibrilador e uma injeção de adrenalina. Cada segundo era precioso. Um choque. Um choque. Mais uma vez. Nada. Mais uma vez. Bruna não viu nada disso. Ela deixou a clínica rapidamente e dirigiu-se ao seu carro, estacionado na entrada com pressa. Ela chutou um balde de zelador, espalhando o lixo coletado pelo asfalto. Por que você deixou isso no corredor? Não podia encontrar um lugar melhor? Quase tropecei. Ela reclamou. Ei, senhora, o que você acha que está fazendo? Perguntou o homem idoso, infeliz, ignorando seu comentário. Bruna empurrou grosseiramente o zelador quando ele tentou ajudá-la após o chute no infeliz balde. Ela conseguiu quebrar o salto e teve que pular até o carro. O zelador balançou a cabeça reprovadoramente e retomou a coleta de lixo. Um cão de tamanho médio com pelo vermelho vivo, notável de longe, permanecia ao seu redor. Carlinhos se comportava calmamente, não querendo perturbar seu novo mestre. Anteriormente, seu dono era um professor aposentado meio cego que dependia do cão como guia. Ele aprendeu a guiar seu dono até a loja ou o parque quando a coleira era colocada. Eram bons tempos. No entanto, um mês atrás, o dono morreu de um ataque cardíaco súbito e imprevisível. Ele não teve tempo de chamar uma ambulância e caiu no chão. Carlinhos não entrou em pânico. Ele quebrou a janela com as patas e pulou para fora. Ele correu para a casa do vizinho, uivando tão alto e lamentavelmente que eles entenderam a situação sem palavras. Embora a ambulância tenha chegado rapidamente, os paramédicos não conseguiram salvar o ex-professor. Carlinhos perseguiu a ambulância que levou seu mestre, seguindo-a até o hospital. Alguns dias depois, o zelador Henrique o notou lá. Nesse ponto, Carlinhos estava visivelmente mancando. Ele havia machucado as patas em vidro quebrado. As feridas haviam inflamado. E, na sua dor, o pobre cão tentou lamber as patas para aliviar. Henrique imediatamente entendeu a situação. Ele colocou o cão em um carrinho e, ignorando os olhares surpresos dos transeuntes, levou-o ao veterinário.
Carlinhos teve sorte. Se Henrique não o tivesse levado ao veterinário mais tarde, teria sido tarde demais. A partir daquele ponto, eles começaram sua vida juntos. Carlinhos e o zelador idoso com um passado complicado. Alguns sugeriram que ele tinha antecedentes criminais, enquanto outros especulavam que Henrique era simplesmente um homem sem teto que decidirá encontrar estabilidade devido à sua idade. A verdade, como muitas vezes acontece, estava em algum lugar no meio. Henrique era reticente sobre seu passado, fornecendo respostas evasivas sempre que a equipe da clínica perguntava sobre isso. Após 2 meses no trabalho, sua verdadeira identidade ainda permanecia um mistério para todos. Após ver a jovem rica se afastar, Henrique piscou para Carlinhos dizendo à justiça: "Meu amigo, já encontrei mulheres assim muitas vezes na minha vida. São como parasitas que se agarram a alguém e nunca soltam até a morte de suas vítimas." Carlinhos olhou para ele atentamente e latiu suavemente, cuidando para não atrair a atenção do chefe do médico e causar problemas para o zelador. Henrique sorriu e acariciou o cão na parte de trás do pescoço. Sua carga de trabalho era relativamente leve naquele dia. Afinal, era primavera no outono durante a queda da folha dourada. Os zeladores trabalham incansavelmente, muitas vezes até a exaustão e dor nas articulações. Mas, nesta época do ano, as coisas eram mais fáceis, desde que alguém não fosse preguiçoso e mantivesse a ordem. Então, Carlinhos virou as orelhas e virou a cabeça em direção ao portão. Henrique sabia que o momento mais movimentado estava prestes a começar. Era uma época barulhenta para as pessoas visitarem seus parentes nos quartos. Alguns corriam para o departamento de cirurgia, outros para neurologia ou terapia. Todos estavam ansiosos para visitar um ente querido lutando contra uma doença implacável. Tipicamente, Carlinhos permanecia calmo e não reagia aos visitantes, mas desta vez ele ficou visivelmente animado e até abanou o rabo. Henrique virou-se e ficou surpreso. Aproximando-se dele no estreito caminho estava um casal em comum. Uma mulher magra e baixa e um menino de cerca de 7 anos segurando sua mão. Mãe e filho, pensou Henrique, sorrindo. O menino segurava um balão em suas mãos que persistentemente tentava se libertar, apenas para ser detido pela resistência de uma corda fina segurada pelo seu jovem dono. O menino vestia uma jaqueta amarela brilhante com capuz, e parecia um pequeno pintinho com pernas magras e mãos em forma de asa. Sua mãe estava vestida de forma mais modesta, e sua roupa evocava nada além de piedade em Henrique, um casaco claro desgastado, uma boina lilás, uma saia simples e sapatos de salto baixo. Ao ver um cão vermelho, a uma dúzia de metros de distância, o menino correu imediatamente para abraçá-lo. A mãe do menino trocou um olhar interrogativo com Henrique, mas ele simplesmente assentiu. "Não se preocupe, Carlinhos não vai morder ninguém, especialmente uma criança." A mulher visivelmente relaxou e aproximou-se de Henrique perguntando um bom dia. "Você pode me dizer onde fica o pronto-socorro?" Henrique prontamente apontou para um prédio próximo. "Vê aquele prédio com o telhado azul? É aquele." "Ah, entendi. Você sabe se nos permitem entrar?" A pergunta dela pareceu estranha para Henrique. "Bem, eles não vão expulsá-lo, claro, mas provavelmente não vão deixá-lo entrar na enfermaria. Sabe, as pessoas lá estão entre a vida e a morte." A mulher estranha assentiu e depois desviou o olhar para o filho, que já brincava animadamente com Carlinhos. "Toninho, tenha cuidado. Olha só, sua jaqueta está suja de lama. Você vai comigo ao hospital ou vai ficar no pátio?" "Pode ir. Eu cuido do menino. Não se preocupe com o Carlinhos. Ele é um cachorro sensato. Não causará problemas." "Garanto isso", Henrique ofereceu com um sorriso. O rosto da mulher iluminou-se. "Oh, muito obrigada. Meu nome é Eveline e este é Toninho."
E eu sou Henrique, o homem respondeu com uma inclinação respeitosa da cabeça. Vai, mãe. Você vai e eu darei uma pequena volta com o cachorro. Aqui ficará tudo bem comigo, disse o menino com um sorriso lisonjeiro. Eveline concordou com tal plano e seguiu em direção ao hospital. Embora se sentisse desconfortável ao se aproximar da unidade de terapia intensiva. Onde estou indo mesmo? E o que direi? Quem sou eu para o Raul? Amiga, subordinada ou apenas uma conhecida da rua? Eveline pensou enquanto entrava no corredor. Antes que pudesse dar alguns passos, a enfermeira de plantão se aproximou imediatamente dela. Olá! E quem você veio visitar? Eveline ficou visivelmente embaraçada, mas já era tarde para desistir. Bom dia! Vim ver Raul Souza. A enfermeira balançou a cabeça em desaprovação. Não, você não pode vê-lo agora. Ele sofreu uma parada cardíaca há meia hora. Trouxeram-no de volta do limiar. Tudo isso aconteceu depois que uma mulher que alegava ser sua esposa o visitou. Deixei-a entrar por bondade, apenas para ser repreendida pelo chefe do departamento. Então, uma visita está fora de questão. Lágrimas brotaram nos olhos de Eveline. Uma parada cardíaca. Mas ele foi internado após um roubo. O que um ataque cardíaco tem a ver com isso? Justo então, o chefe do departamento entrou no corredor, vendo o sofrimento de Eveline. Ele parou para explicar. Não se preocupe demais. A saúde do Sr. Souza está bastante boa. No entanto, uma lesão na cabeça é grave, e os efeitos podem ser permanentes. Por exemplo, ele acordou de um coma esta manhã, apenas para seu coração falhar minutos depois. Mas nós conseguimos. Então, por agora, vá para casa e tente não pensar nisso. A propósito, quem é você para o Sr. Souza? Eveline, envergonhada, baixou o olhar. Sou uma colega, mais precisamente uma funcionária. Trabalho como empregada em um dos seus hotéis. O doutor acenou com a cabeça, indicando que a conversa havia concluído. Eveline hesitou brevemente antes de se aproximar da enfermeira de plantão para perguntar: para onde dão as janelas no quarto do Raul? Elas dão para o pátio onde o zelador está varrendo atualmente, respondeu prontamente a enfermeira. Eveline agradeceu e dirigiu-se ao acidente. Lá fora, o sol brilhava intensamente, irradiando uma sensação de primavera quente. O ar estava confortavelmente fresco, não causando desconforto ou suor. Eveline adorava a primavera. A estação dos sonhos, esperanças não realizadas, magia e um fácil sentimento de amor que ressoa com aqueles jovens de coração. Mãe, como está o tio Raul? Toninho perguntou. Ele está melhorando devagar, querido. O médico está confiante que ele se recuperará, Eveline respondeu. Um doce sorriso se espalhou pelo rosto de Toninho. Eveline deu a Toninho um olhar misterioso antes de sussurrar algo em seu ouvido. Enquanto ela falava, a felicidade de Toninho parecia crescer. Durante todo esse tempo, Henrique ficou de lado, observando seus novos conhecidos. Carlinhos estava disposto a seguir o pequeno Toninho até os confins da terra. Henrique havia ouvido falar sobre a afeição dos cães por crianças, mas não imaginava que pudesse ser a tal ponto. Enquanto isso, Eveline tirou um balão das mãos do filho e o amarrou a um galho de árvore diretamente oposto às janelas da ala hospitalar. Quando Raul acordar e ver o balão, seu humor melhorará, Eveline explicou, notando o olhar surpreso do zelador. O zelador assentiu respeitosamente e começou a considerar a mãe do menino com ainda mais respeito. O homem idoso desejou silenciosamente que cada parente de paciente doente amarrasse um balão na árvore. Ele imaginava como isso transformaria o pátio e talvez até encorajasse os pacientes rumo à recuperação e alta. No entanto, ele optou por não verbalizar esses pensamentos, não desejando constranger Eveline.
Após um momento de reflexão, Henrique disse: se precisar de alguma ajuda ou se estiver com problemas de moradia, sinta-se à vontade para me procurar. Moro perto, na 512 Main Street, apto 39. Muito obrigada. Vou lembrar disso, disse Eveline com um sorriso. Segurando as mãos de Toninho, eles caminharam pela trilha que levava à saída. O zelador ficou observando-os por muito tempo. Um menino pequeno em uma jaqueta amarela com capuz e sua mãe pequena tremendo a cada rajada de vento. Bem, Carlinhos, a diversão acabou. Hora de trabalhar, Henrique sussurrou com um sorriso, dando um tapinha no pescoço do cachorro. O cão olhou ressentido para seu mestre, mas não havia nada que pudesse fazer. Tal era o destino do cachorro: esperar, guardar e amar. O que mais ele poderia fazer? Enquanto isso, na aula número 5, Raul Souza finalmente recuperou a consciência. Claro, levantar-se ou mover os membros estava fora de questão. Como posso me mover quando quase morri? E tudo por causa de Bruna e sua confissão. Ela disse isso como se tivesse me esfaqueado no coração e injetado veneno em minha corrente sanguínea. Como poderiam ser 4 anos juntos? E então isso? Ela realmente me odeia tanto assim? Mas por quê? Raul não sabia a resposta para essa pergunta. Ele nunca deu à sua esposa nenhum motivo para dúvidas. Sim, ele frequentemente fazia viagens de negócios, mas isso fazia parte do trabalho. Seu trabalho envolvia gerenciar alguns hotéis pela cidade e região, garantindo que os reparos dos móveis e as condições estivessem conforme o padrão. Outro olhar escolheria outras acomodações. Raul levava seu negócio a sério. Ele gerenciava uma rede de hotéis chamada Crown Hall. Cada estabelecimento tinha um restaurante no primeiro andar, onde a imagem de uma coroa era proeminente, e os guardanapos nas mesas até os aventais dos garçons. Ele respeitava todos os membros da equipe, desde o porteiro e os chefes com reputações impecáveis até os trabalhadores comuns da cozinha. No entanto, sua esposa, Bruna, frequentemente tratava mal seus subordinados e fazia ajustes de pessoal que impactavam negativamente os lucros gerais dos hotéis. Ela menosprezava os garçons e criticava o chefe, apesar de sua falta de conhecimento em culinária. Uma vez, um chefe até lhe disse: "Senhora Souza, me perdoe pela franqueza, mas eu não confiaria em você para fazer uma omelete." Raul conseguiu desarmar a situação com uma piada. No entanto, Bruna parecia guardar rancor. Isso era aparente pelos pontos brilhantes que apareciam em seu rosto bem cuidado, uma reação que Raul havia testemunhado mais de uma vez, embora ele sempre tentasse não chamar atenção para isso. A situação permaneceu relativamente calma até Raul empregar Eveline e seu jovem filho Toninho em um dos hotéis. Eles o haviam conhecido meses atrás em circunstâncias incomuns. No início de março, o clima ainda estava frio e os moradores da cidade buscavam abrigo do vento cortante. Apesar do calendário declarar o fim do inverno, o frio ainda alcançava aqueles infelizes o suficiente para estar ao ar livre. Enquanto os transeuntes se agasalhavam em jaquetas, Raul, confortavelmente sentado em seu SUV de luxo, não sentia desconforto com o clima. Depois do trabalho, como era sua rotina, ele estacionava seu veículo no supermercado e fazia compras de mantimentos. Raul tinha que fazer isso quase diariamente, pois não podia depender das habilidades de Bruna nesse aspecto. Ela era incapaz de cozinhar, e qualquer tentativa frequentemente terminava com a necessidade de um extintor de incêndio ou uma chamada ao corpo de bombeiros. Ocasionalmente, quando Raul não estava com vontade de cozinhar, ele pedia entrega de seu restaurante ou pedia ao chefe para preparar algo especial. No entanto, hoje ele não queria sobrecarregar o chefe com outro pedido. Em vez disso, optou por comprar mantimentos e cozinhar para sua esposa. Ao sair de seu carro aquecido, Raul notou uma mulher frágil com uma criança de cerca de 6 a 7 anos de idade. Era difícil dizer a idade exata da criança devido à sua jaqueta desgastada e sem forma, que o fazia parecer um manequim à distância.
Observando a mulher, Raul pensou, tão jovem e já com um filho. E eu tenho dito a minha Bruna tantas vezes para dar à luz ao meu herdeiro, mas ela não se importa. Apenas salões de beleza e restaurantes estão em sua mente. De repente, Raul sentiu uma onda de piedade pela mulher tremendo no vento frio com seu filho, enquanto o mundo ao redor seguia indiferente. Era evidente para qualquer um que a mulher estava enfrentando algumas dificuldades. Uma onda de dor atingiu o coração de Raul. Ele não pôde deixar de notar o menino sentado quietamente ao lado dela, não chorando, mas apenas olhando fixamente para um ponto. Muitos acreditam que grande riqueza corrompe a alma, tornando alguém indiferente ao sofrimento alheio. No entanto, o exemplo de Raul contradiz essa afirmação. Aproximando-se, ele perguntou: "Olá. Parece que você está tendo algumas dificuldades. Posso ajudar?" A estranha, envergonhada, baixou os olhos. Ela não disse uma palavra, apenas suspirou. Tristemente, talvez ela seja tímida. Raul pensou e então acrescentou: "Não se preocupe, fale. Quero genuinamente ajudar você e seu menino. Qual é o seu nome, jovem?" O garoto olhou cautelosamente para o empresário, preparando-se para um truque. Então disse: "Toninho, e eu sou Raul. Prazer em conhecê-lo." Raul respondeu com um sorriso. Apesar de si mesma, a mulher também sorriu e se apresentou baixinho: "E eu sou Eveline. Eveline Bogart." Raul, tentando não enfatizar o problema dela, disse: "Ouça, você está procurando emprego? Você consideraria trabalhar para mim como empregada ou lavadora de pratos? Estamos precisando de algumas pessoas no hotel. O que você acha?" Surpresa com a proposta do homem, Eveline hesitou e não conseguiu dar uma resposta clara. Vendo sua hesitação, Raul a encorajou: "Não tenha medo. Estou sendo honesto. Não pretendo ofendê-la. Além disso, pareço um canalha? Vejo que você precisa de ajuda e posso oferecer um emprego e dinheiro. O que você acha, Eveline?" Ela respondeu com um gesto resignado: "Sim, eu aceito. Você não parece um maníaco." Raul riu: Não tenho vínculos com criminosos. Meu negócio é legal. Alguns hotéis na cidade e na região circundante. Se provavelmente notou o símbolo da coroa em alguns edifícios. São todos meus lugares. Tudo é legal e claro. Até as autoridades fiscais não têm reclamações contra mim. Eveline examinou de perto e percebeu que esse estranho não lhe desejava mal algum. Seu rosto era aberto e bondoso demais para possuir qualquer maldade. "Se você concorda, por que não entra no carro? Você está pegando frio com esse vento. Pode parecer primavera, mas o inverno ainda está se segurando." Raul ofereceu com um sorriso. "Sim", disse ela, caminhando em direção ao seu SUV. Ao virar-se, seus olhos brilharam. "Posso sentar atrás do volante? Ou pelo menos buzinar? Assim, os garotos na rua verão e ficarão com inveja." Raul sorriu. "Claro. Por que não? Fique no carro enquanto eu corro até a loja. Estamos um pouco desfalcados. Você vai dormir na minha casa esta noite e amanhã mostrarei o hotel. Lá você poderá trabalhar e morar." Eveline olhou com dúvida para o carro azul escuro, então percebeu que não tinha nada a perder. Ela havia aceitado essa oferta hospitaleira. Quando seu filho se levantou do banco, Raul notou sua claudicação perceptível, percebendo o olhar do homem. Eveline explicou: "Ele tem isso desde a infância. Uma perna é um pouco mais curta que a outra. Por isso ele precisa de sapatos corretivos, que são bem caros. Você sabe, aqueles com palmilhas ortopédicas. Toninho tinha um par, mas ele cresceu. Agora ele se vira com o que está disponível.
Eu tentei colocar papelão por dentro, mas não ajuda muito. Você pode ver o resultado. Raul acenou em compreensão. Tudo bem, entre no carro e eu já volto. Eveline abriu a pesada porta do SUV com grande dificuldade e sentou-se no banco do passageiro, atrás. Enquanto isso, o pequeno Toninho subiu na frente, ansioso para examinar o painel que lhe lembrava o interior de uma nave espacial. Havia até uma tela embutida exibindo um filme. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ele bateu palmas de alegria. Raul correu para o supermercado, planejando comprar o dobro da quantidade usual de comida. Afinal, além dele e de Bruna, mais 2 convidados se juntariam à refeição da noite. Agora, navegando pelos corredores de compras, ele selecionou itens que pensou que o menino e sua mãe poderiam gostar. Ele conhecia as preferências de Bruna, mas sabia que, independentemente de suas compras hoje, ela provavelmente ficaria insatisfeita, seja porque estava em uma dieta sem carne ou tentando ganhar peso. Suas exigências frequentemente variavam, então era bastante difícil agradá-la. No entanto, Raul já estava acostumado com os caprichos de sua esposa, pois eles estavam casados há mais de 1 ano. Ele foi criado em uma família trabalhadora sem pai e era um homem humilde que nunca aspirou à grandeza desde jovem. Ele era independente. Sua avó relata que, aos 7 anos, Raul já conseguia preparar um almoço ou café da manhã simples para si mesmo, consistindo em ovos fritos ou purê de batatas. Essa independência provavelmente contribuiu para seu sucesso nos negócios. Raul conheceu Bruna, uma vibrante morena com cabelos cor de corvo, em uma festa corporativa frequentada pela alta sociedade da cidade. Embora Raul geralmente não gostasse desses eventos, seu status o obrigava a comparecer. Foi nessa festa que Bruna se aproximou dele, oferecendo um sorriso flertante e convidando-o para dançar. O geralmente cauteloso Raul ficou imediatamente cativado por ela. O namoro passou rapidamente e era claro para todos que os conheciam que um casamento era iminente. A notícia da gravidez de Bruna finalmente levou Raul a decidir se casar. Você acredita que estou na 4ª semana, mas ter um bebê, querido? Ah, bebê, imagino que tipo de olhos ele terá, como os seus, castanhos, ou como os meus, verdes, disse Bruna com um sorriso repleto de amor por seu parceiro. Raul a pediu em casamento naquela mesma noite. Infelizmente, a alegria deles foi breve. 1 mês depois, Bruna sofreu um aborto enquanto Raul estava fora em uma viagem de negócios. Na fatídica noite, ela havia decidido cozinhar um delicioso jantar, mas, por falta de habilidade na cozinha, ficou tempo demais no fogão, ficou tonta e desmaiou. De alguma forma, ela conseguiu chamar uma ambulância. Bruna não tinha certeza de como fez isso. Provavelmente agiu automaticamente ou por pura força de vontade. Desde o incidente, Raul se culpava diariamente. Sentia que havia falhado em proteger sua esposa e garantir sua segurança. Bruna sugeriu várias vezes contratar uma governanta e uma empregada, mas ele sempre recusou, insistindo que poderiam se virar sozinhos. Na verdade, Raul estava um pouco desconfortável com sua riqueza e era contra a ideia de ter um servo. Na sua visão, como um jovem empresário, isso parecia ultrapassado, um resquício dos tempos de czares e senhores de terras. Claro, não havia nada intrinsecamente errado nisso, mas o sofrimento de Bruna mudou para sempre sua vida e a dela depois que perderam o bebê. Bruna parecia uma pessoa diferente. Ela começou a passar mais tempo em salões de beleza, restaurantes e, durante as viagens de negócios de Raul, visitava clubes na companhia de suas amigas. Raul não se importava que Bruna se divertisse, mas às vezes era demais. Uma vez ele retornou de uma viagem de negócios mais cedo do que o esperado e descobriu que Bruna não estava em casa. Segurando um buquê de rosas, ele de repente se sentiu tolo e descartou-o como uma cena de um filme barato. Tudo o que eu queria era fazê-la se sentir bem, murmurou Raul, com amargura nas palavras. A situação era tão antiga quanto o tempo.
Muitos poderiam suspeitar de adultério, mas ele não tirou conclusões precipitadas. Ele ligou para sua esposa e descobriu que ela estava visitando sua melhor amiga, que prontamente confirmou suas palavras, dissipando finalmente suas dúvidas. Apesar dos rumores entre os funcionários de seu hotel e restaurante sobre a infidelidade de sua esposa, Raul escolheu ignorá-los. Seus parceiros de negócios apenas balançavam a cabeça. Se Bruna estava enganando Raul ou não, isso não os preocupava, contanto que ele cumprisse suas obrigações. Sendo um homem de ação, Raul estava sempre expandindo seu império de negócios. Embora isso inquietasse alguns, eles não podiam competir com a crescente popularidade de sua rede de hotéis. Em algum momento, Bruna decidiu juntar-se ao negócio da família e começou a fazer suas próprias mudanças em certos processos. Ela comprava roupas baratas em liquidação e, disfarçada como uma cliente comum, visitava os hotéis de seu marido. Claro, o serviço nos hotéis de Raul não dependia da riqueza do cliente, porque Raul exigia da equipe que, mesmo que um mendigo com dinheiro viesse aos seus estabelecimentos, ele deveria ser atendido tão bem quanto o prefeito da cidade. Mas Bruna tinha seu próprio plano, escondendo sua aparência atrás de uma camada de maquiagem e uma peruca. Ela observava os porteiros, garçonetes, lavadores de pratos e fazia anotações discretas em seu caderno, anotando aqueles que precisavam ser demitidos em breve. As mudanças de pessoal não demoraram nos hotéis Crown Hall, começaram a demissão em massa de empregadas e garçons, que temiam ser espiados por Bruna a qualquer momento. Raul tentou discutir a situação com sua esposa, mas suas conversas frequentemente terminavam em discussões. Bruna insistia que estava fazendo mudanças necessárias que, na sua opinião, Raul era ingênuo demais para ver. Eles estão se aproveitando de você, ela dizia, os garçons, o pessoal da limpeza, estão fazendo uma fortuna às suas custas. Vamos pôr um fim nisso e você será um milionário. Raul balançava a cabeça. Priane, você não deveria ser tão intransigente. Eu acredito em viver e deixar viver. Se você continuar sendo dura com a equipe, eles podem não atender bem os clientes. Em vez de ficar constantemente verificando meu pessoal, por que você não tenta trabalhar um turno em um dos restaurantes ou hotéis? Assim você entenderá a realidade. De jeito nenhum. Não é uma boa ideia para a esposa do dono deste negócio atender os clientes. É melhor substituir todos os funcionários e conseguir o que eu quero. Você verá, logo teremos muito dinheiro, objetou Bruna. Raul deu à sua esposa um olhar irônico, não acreditando em uma palavra do que ela dizia. Como esperado, as previsões de Riene nunca se concretizaram. Sua interferência no negócio de restaurantes e hotéis resultou em uma grave escassez de bons funcionários, tornando incrivelmente desafiador para Raul gerenciar. Então, quando surgiu a oportunidade de fornecer a Eveline e seu filho um lugar para morar em troca de seu trabalho em um de seus estabelecimentos, ele aceitou com prazer. Ele não tinha planos de cobrar da jovem mãe pela acomodação. Voltando ao seu SUV com uma sacola cheia de compras, o homem viu a expressão de Eveline e imediatamente percebeu sua ansiedade. Ela deve ter temido o encontro iminente com sua esposa. Eveline, sendo astuta, havia notado a aliança de casamento na mão direita de Raul, levando-a a antecipar uma conversa potencialmente desconfortável na casa do empresário. Infelizmente, seus instintos provaram estar corretos naquela noite. Enquanto o jovem Toninho permanecia alheio devido à sua idade, Eveline foi confrontada com uma situação extremamente desagradável. Ao ver Eveline em seu casaco desgastado, Bruna zombou: "Oh, quem diabos é essa? Ela deve ser uma sem-teto. Onde você a encontrou, querido? E aquele menino parece um guri de rua da estrada. Eles provavelmente vão roubar algo sem nem agradecer." Raul empalideceu, mas enfrentou sua esposa com desafio. "Bruna, você não deveria ser tão dura. Esta é Eveline Bogart e seu filho Toninho. Eles vão trabalhar para nós no hotel ou restaurante.
O rosto de Bruna ficou vermelho de raiva. Então eles também vão trabalhar para nós. Você perdeu o juízo? Você perguntou se essa mendiga tem os papéis médicos? Ela parece estar coberta de doenças. E aquele garoto, e se ele for roubado? Esses mendigos? Você sabe o que eles fazem? Eles pegam uma criança de rua e andam por aí com ela. Enganam tolos como você por dinheiro. Os olhos de Eveline se encheram de lágrimas. Seus lábios tremiam enquanto ela alcançava a maçaneta da porta. No entanto, Raul estava firme em sua decisão. Eveline se acalmou. Eu cuidarei de tudo. Você vá para a sala de estar. Sim, o banheiro fica logo à frente, à esquerda. Se precisar, pode tomar um banho enquanto eu preparo o jantar. Eveline assentiu com força, evitando o contato visual com Bruna. Bruna, por outro lado, sentia-se como uma regente do destino. Ela controlava tudo na casa, desde a aprovação de candidatas a empregadas até a seleção de serviços de hotel e cardápios de restaurante. Enquanto os convidados se dirigiam à sala de estar, ela murmurou para Raul: você não deveria ter se envolvido com essa mendiga. Marque minhas palavras. Isso não vai acabar bem. Ela poderia facilmente arrombar seu cofre, já que você nunca o tranca. Você deveria contratar um chaveiro para consertá-lo, especialmente porque você guarda somas substanciais de dinheiro. Está apenas confiando na sorte? Raul ergueu uma sobrancelha em surpresa. O cofre está quebrado. Você disse? Como sabe que a fechadura está defeituosa? Não contei a ninguém sobre isso. Ela mordeu os lábios, ressentida, percebendo que tinha cometido um erro. Na realidade, Raul já sabia há algum tempo que sua esposa estava gradualmente tirando dinheiro do cofre. No entanto, Bruna fazia isso cuidadosamente, a julgar pelos gastos, gastava em entretenimento ou comprando roupas da moda, pelas quais era simplesmente louca. Sendo um homem astuto e com visão de futuro, Raul escolheu não confrontá-la, para evitar causar desconforto para ambos. O jantar se desenrolou em uma atmosfera de hostilidade e ressentimento não disfarçado. Sentada em frente a Eveline, Bruna não conseguia deixar de encará-la. O menino inquieto não conseguia ficar quieto nem por um minuto, o que aumentava ainda mais a irritação dela. Raul entendia seu interesse porque adivinhava que a infância do menino tinha sido muito difícil. O homem sabia há muito tempo que todas as pessoas infelizes eram infelizes à sua própria maneira e, portanto, na medida do possível, tentava ajudá-las e aliviar seu sofrimento mental. Ele apoiava orfanatos e abrigos para animais. Suas contribuições iam além de simples doações monetárias. Raul entregava pessoalmente presentes às crianças nos orfanatos, até mesmo se vestindo como Papai Noel durante o Natal. Ele compartilhava a alegria deles enquanto celebravam a temporada festiva, dançando ao redor da árvore de Natal com eles. Raul inspecionava e mantinha regularmente abrigos para animais de rua, garantindo que estivessem sempre limpos e confortáveis. Apesar da boa vontade e gentileza de Raul, Eveline achou aquele jantar muito estressante. Bruna se comportava de maneira arrogante, depois de beber champanhe demais, começou a lançar insultos. Eveline suportou, entendendo sua posição, e apenas o pequeno Toninho olhava para Raul com lágrimas nos olhos, como se pedisse ao bondoso empresário que parasse com aquela farsa negra. Felizmente, os convidados ficaram na casa de Raul apenas por um dia antes de se mudarem para um de seus hotéis. Eles receberam um quarto duplo com todas as conveniências, incluindo internet, TV por satélite e até um console de jogos que Raul comprou para Toninho por conta própria. Muitos funcionários se perguntavam por que Raul estava sendo tão generoso, efetivamente cedendo um quarto de hotel lucrativo. No entanto, o motivo ficou claro quando Eveline começou a trabalhar. Raul nunca teve uma empregada melhor e provavelmente nunca teria.
Eveline era diligente, limpando os peitoris das janelas até que brilhassem e mantendo os níveis de umidade perfeitos para as flores. Ela era sempre cortês e gentil, independentemente de seu humor pessoal ou problemas. Quartos desocupados estavam sempre limpos, confortáveis e sob seus cuidados. A diferença era notável, inspirando as outras empregadas a alcançarem seu padrão de trabalho. Briane ainda desprezava Eveline e esperava ansiosamente o momento de se livrar dela. A mulher tinha seus próprios leais entre os funcionários do hotel e do restaurante que ela havia contratado pessoalmente. Os empregados estavam prontos para defender Bruna, tratando Raul com desdém notável. Eles escondiam seu desprezo em público, mas quando em um ambiente seguro, criticavam livremente seus superiores. Um desses leais era Caio, o administrador do hotel. Sua boa aparência provavelmente ajudou a garantir seu papel. Circulavam rumores sobre um caso apaixonado entre ele e Bruna, mas ninguém podia confirmar. E, claro, as pessoas simplesmente não queriam se intrometer no assunto, temendo que pudessem perder seus empregos. Era bem sabido que desafiar Bruna era arriscado, pois ela tinha influência significativa nos negócios de Raul e nomeava favoritos com base em seu próprio julgamento. Em uma ocasião, Bruna até tentou incriminar Eveline, acusando-a de roubar uma carteira de um cliente. Eveline, é claro, jurou que nunca havia pego nada que não lhe pertencesse, mas Briane sorriu misteriosamente e gesticulou em direção à bolsa de Eveline pendurada na sala dos fundos. Bem, você quer abrir por conta própria ou devo abrir? Não é necessário. Eu mesma abro, Eveline anunciou apressadamente, sua voz tremendo enquanto buscava cumprir o pedido de Bruna. Certa de sua inocência, ela abriu a bolsa e ficou atônita. Dentro, entre seus outros pertences, estava a carteira roubada. A pobre empregada sentiu uma onda de desconforto e tontura e desmaiou. Olha a cena que ela está causando. Você não deveria estar trabalhando em um hotel, querida, mas em um teatro. Um espetáculo com ingressos esgotados seria garantido, zombou Bruna. A situação estava escalando rapidamente, mas apesar do fato de todas as evidências estarem contra Eveline, não levaram em conta uma coisa: descobriu-se que o marido tinha uma gravação de vídeo da câmera de segurança interna. O jovem empresário havia mantido as capacidades das câmeras em segredo do pessoal, pretendendo usá-las como prova forte em caso de disputa. Foi então que foi revelado que Bruna havia plantado a infeliz carteira na bolsa de Eveline com o objetivo de desacreditar a empregada indesejada na frente de Raul. Mais tarde naquele dia, o casal teve uma discussão no escritório de Raul. Sabe de uma coisa, Bruna? Isso é demais. Eu esperava qualquer coisa de você, menos isso. Acredito que devemos nos separar e começar a preparar um divórcio. Bruna mordeu os lábios ressentidamente e encarou o marido. Divórcio, você diz? Separar-se? Tudo bem. Não me importo em nos separarmos, mas lembre-se, legalmente tenho direito à metade do seu negócio. Afinal, sou sua esposa. E legalmente casada, aliás. Os olhos de Raul brilharam com um lampejo misterioso. É aí que você está enganada, Mariane. Enquanto você estava ocupada com seus casos e planejando demitir Eveline, consultei um notário e redigi um testamento. Se eu morrer prematuramente ou seja lá o que for, tudo vai para os meus pais. Eles podem ser velhos, mas podem lidar com isso. E no caso de um divórcio, você não receberá nada. Esqueceu como insistiu para que eu fizesse um acordo pré-nupcial? Você nem percebeu o que estava assinando. Ao mencionar a herança e o acordo pré-nupcial, a expressão de Mariane mudou imediatamente. Poucos minutos depois, com uma voz suave e arrependida, reminiscente de uma colegial, ela perguntou: e o testamento, você já o notarizou? Raul balançou a cabeça. A raiva do empresário gradualmente desapareceu, e o pensamento do divórcio já não parecia tão urgente. Não, ainda não tive tempo, Bruna, mas farei isso um desses dias.
Não se preocupe. Cuidarei de tudo. Eu sei de muitas coisas. Você mentiu para mim sobre o aborto. Você não estava grávida. Descobri logo depois que fui à sala de emergência. E eles me disseram que nunca tiveram nenhum paciente com o seu nome. Mas eu tolerei isso. Eu pensei que você melhoraria. Eu estava esperando que você se tornasse sensata e tivesse um bebê, mas você só está criando obstáculos para si mesma. Lágrimas brilharam nos olhos de Brianne. Raul, sinto muito. Você está certo. Eu deveria ter entrado em razão há muito tempo. Você pode me perdoar, querido? Eu exagerei com Eveline e seu filho também. Você só queria o que é melhor para ele. Você o levou a um ortopedista, massagista, sapatos especiais. Ele nem manca mais, mas me perdoe, eu estava um pouco com ciúmes. E tudo isso porque eu te amo muito. E tinha medo de perder você. Infelizmente, Raul atendeu às palavras dela e adiou sua visita ao notário para outra ocasião. E um dia depois de sua conversa, ele foi encontrado em um beco a 3 metros de seu carro com uma lesão na cabeça. A principal teoria era roubo, um acontecimento comum que levava indivíduos ricos a contratar guardas pessoais. Mas Raul sempre confiou em sua própria força e estava confiante de que poderia lidar com qualquer situação. E agora, deitado em uma cama de hospital, ele percebeu seu erro. Infelizmente, Raul não sabia o mais importante enquanto estava sendo tratado na clínica. Bruna esperou 2 meses e expulsou Eveline e seu filho do quarto do hotel onde estavam hospedados. E não quero que você coloque os pés aqui novamente. Se eu te ver, você estará morta, ela disse, maldosamente. Ironicamente, foi no mesmo dia que Eveline visitou a sala de emergência. Ela e Toninho ficaram vagando pelas ruas, sem saber para onde ir naquele momento. Toninho de repente lembrou-se da sugestão do zelador. Mãe, podemos ir ao Henrique e ao Carlinhos, ele sugeriu. E, em geral, ele é um homem tão bom. Inteligente. Eu me diverti com ele. Ele é como um avô. Eveline olhou para o filho com surpresa e disse, sim, podemos tentar. Claro, é inconveniente, já que isso foi apenas sugerido hoje. Mas fomos despejados do nosso hotel, então não temos escolha. Não podemos passar a noite na rua. Vamos tentar ficar na casa do Henrique. O homem idoso ficou encantado em receber seus novos amigos de volta. Ele lhes serviu jantar, ofereceu-lhe seu quarto e se acomodou na sala de estar, onde colocou um colchão no chão. Henry estava acostumado a tais condições, era um homem experiente que tinha visto muito e guardava um segredo conhecido por quase ninguém. No entanto, ele não tinha intenção de revelar sua mão antes da hora certa e pacientemente esperou pelo dia seguinte. Na manhã seguinte, após preparar um café da manhã rápido, Henrique sugeriu que Eveline e Toninho visitassem o empresário que quase sofreu uma parada cardíaca no dia anterior. Pai e filho se olharam surpresos. Eles não entendiam bem porque o bondoso homem idoso havia decidido de repente visitar alguém que mal conhecia. Henrique apenas sorriu enigmaticamente, dizendo, não se preocupe, explicarei tudo para vocês, mas mais tarde. Surpresa, Eveline assentiu depois que ela e Toninho entraram no corredor. O homem idoso tirou um mini walkie-talkie do bolso, discretamente. Comandando a todos. Preparem-se. A operação está chegando à sua fase final. As palavras eram tão estranhas que até as orelhas de Carlinhos se levantaram. Em meia hora, Henrique estava no corredor da unidade de terapia intensiva, onde a polícia havia detido Bruna e seu amante, Caio. O duo criminoso possuía seringas cheias de um líquido tóxico, que pretendiam administrar sorrateiramente a Raul. Ainda sem entender o que estava acontecendo, Eveline olhou para o zelador enquanto ele jogava fora seu manto, sob o qual estava um uniforme de polícia perfeitamente ajustado.
Perdoe-me, esta foi uma circunstância especial, disse Henrique. Raul certamente não sabe, mas ele não é um estranho para mim. Na verdade, eu sou seu pai biológico. Sua mãe e eu nos separamos há mais de 35 anos. Mudei-me para outra cidade, me formei na academia e dediquei minha vida a servir a lei. Descobri que Raul era meu filho há apenas 6 meses e, desde então, tenho vigiado tanto quanto posso. Nunca imaginei que o amante da esposa de Raul tentaria matá-lo. Então, quando soube da ameaça à vida do meu filho, peguei um emprego de zelador para estar mais perto dele e monitorar seu entorno. Bruna, algemada, lançou um olhar furioso para Henrique. Você é um trapaceiro. Você propositalmente colocou aquele balde no meu caminho, fazendo com que eu quebrasse meu salto. Não foi? Henrique sorriu. Claro que fiz de propósito. Querida, eu precisava plantar um gravador em seu bolso para saber sobre seus planos com Caio. Você não tinha simpatia pelo meu filho. Você queria sua herança. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Agora, Bruna, você nunca mais estará perto do meu Raul. Quanto a Eveline e Toninho, espero que eles se tornem figuras constantes na vida dele porque eles realmente amam meu filho e se preocupam com seu bem-estar. Naquele momento, Eveline sentiu como se tudo o que acontecia com ela fosse apenas um sonho. Ela pensou consigo mesma, não, isso não pode ser como acontece. Naquele dia, todo o hospital soube da impressionante transformação do zelador. Como é frequentemente o caso, Raul foi um dos últimos a descobrir. Depois que os médicos finalmente permitiram que ele recebesse visitantes, um homem uniformizado entrou em seu quarto, e o empresário ficou visivelmente ansioso. Desculpe, filho. Eu deveria ter te contado antes, mas eu temia ser um fardo ou atrapalhar você. Quando soube que você estava em perigo, senti-me obrigado a intervir, sussurrou Henrique, enxugando uma lágrima. Raul sorriu e tocou o ombro de seu pai, que ele nunca havia encontrado antes em sua vida. 1 minuto depois, a porta do quarto se abriu, e Toninho, junto com Eveline, apareceu no limiar. O menino segurava um balão vermelho enquanto seu gêmeo flutuava em uma árvore no pátio do hospital. Henrique sorriu antes de se dirigir ao filho. Espero que você respeite meu conselho paternal, filho. Meu conselho para você é este: mantenha-os sempre por perto e cuide deles como se fossem a menina dos seus olhos. É provável que você não saiba que Eveline tem um segredo. Toninho não é seu filho, mas seu sobrinho, que ficou órfão em um acidente que tirou a vida de sua irmã mais velha. Naquele momento, Raul deu a Eveline um olhar tão terno que poderia dizer muitas coisas sem palavras. No entanto, foi só um pouco mais tarde, 6 meses para ser exato, quando ele expressou verbalmente seus sentimentos e pediu Eveline em casamento. E em breve, o ex-policial dançou no casamento de seu filho e celebrou a vitória mais significativa de sua vida. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.